Está aparecendo o slide para vocês aí, crianças? Bacana? Apareceu, evolução tecnológica. Isso, ótimo. Eu deixei aberto aí para os hackers entrarem aí, levarem os nossos boletos para eles pagarem para a gente. Tá bom? A aula já está sendo gravada. Deixa eu ver se está sendo gravada realmente. Está sendo gravada. Tá bom? Muito bem, gente. Então, boa noite a todos. Nesta nossa primeira aula, podemos assim dizer, propriamente dito, desenvolvendo os conteúdos da nossa disciplina. Vamos lembrar que a nossa disciplina tem como objetivo debater, desenvolver atividades que correlacionam as novas tecnologias e os processos educativos, certo? E nessa nossa primeira aula, o que nós queremos apresentar para vocês, tendo como objetivo evidenciar a importância das novas tecnologias nos espaços escolares, né? O que nós pretendemos evidenciar, mostrar para vocês, é exatamente essa evolução tecnológica que acompanha a história da humanidade e que nessas últimas décadas tem se desenvolvido, né? ou tem ocorrido, podemos assim dizer, de uma forma ainda mais fluente, certo? Mais rápida, considerando que as novas tecnologias de hoje contribuem exatamente para o aprimoramento e o desenvolvimento de outras tecnologias que estão atreladas às que nós temos hoje, certo? Então, o primeiro quadro que eu gostaria de mostrar para vocês, certo? É exatamente esse globo, o globo terrestre, do qual parte tudo aquilo que hoje nós percebemos enquanto tecnologia, certo? O globo terrestre aí, ele está colocado como símbolo, né? como uma indicação daquilo que o ser humano faz, do seu potencial, das suas condições históricas de desenvolvimento da tecnologia. Vamos perceber, né? Eu penso que a Geodália pode me ajudar com isso. Geodália, você acena com a cabeça, viu? Me ajudando aí. A Geodália está lembrada que na década de 70, quando ela assistia os filmes do 007, Geodália, balança a cabeça. Tá? Vai confirmando o que eu estou dizendo, né? Então, a Geodália, com o professor Israel, quando assistiam os filmes do 007, né, nós víamos naquela época o carro do 007 com Sean Connery, certo? E, de repente, na frente do carro aparecia foguetes, aparecia uma pequena antena que captava as ondas sonoras de outros carros. O 007 olhava para o seu relógio, e através do seu relógio ele conversava, falava com outra pessoa, né? E tudo aquilo para nós era coisa tão somente do cinema. Eram filmes de ficção científica, podemos assim dizer, né? E para nós aquilo era algo muito distante, como podemos até dizer, como algo que jamais poderia ocorrer. Ou para quem assistiu o desenho animado, a família Jackson, certo? Este desenho animado mostrava a televisão era fina, as aulas elas ocorriam através da televisão online, certo? As entregas dos correios eram feitas através de robôs que vinham, né, voando, entregavam exatamente dentro da casa da família Jackson e assim por diante, né? Então, isto lá na década de 70, década de 80, esses desenhos, esses filmes, né,
apontavam para um tipo de mundo que para nós estava muito distante. Hoje, nós sabemos que muito daquilo que era apontado que existiria, hoje nós usufruímos. Nós convivemos como se fosse não, sendo coisa comum, sendo coisa corriqueira, como sendo uma realidade tão presente na nossa história, tão presente na nossa sociedade, que as crianças elas dominam determinadas tecnologias, as quais, em determinados filmes, só eram dominados por pessoas extremamente inteligentes. Né? E aí é que vai, nós convivemos com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, nossos irmãos menores, e nós sabemos que, em algumas circunstâncias, eles dominam, eles manipulam o nosso celular com mais facilidade do que nós mesmos. Né? Eu penso que, de repente, algum dia a Geodália procurou alguma coisa no celular dela e, de repente, alguma criança, disse, não, tia, é aqui, ó, e mostrou para ela. Já ocorreu isso, Geodália, com você? Já, né? Quer dizer, uma criança, às vezes criança de 4 anos, domina a tecnologia. Né? E isso mostra, então, o pulo, o salto qualitativo em termos de desenvolvimento tecnológico que o ser humano passou. Né? Então, vamos ver, então, que este ser humano que está no centro, aí, né, simbolizado aí nesse globo terrestre, é o ser humano o produtor de todas estas tecnologias. Né? Hoje nós sabemos que, mesmo diante dos avanços tecnológicos no qual o Brasil ele está, nós sabemos que estes avanços tecnológicos eles não têm sido utilizados com mais produtividade nos espaços escolares e nos processos educativos. Eu penso que essa situação de pandemia, essa situação de isolamento social, apresentou para as instituições educacionais brasileiras, né, e para os educadores uma demanda para a qual nós não estávamos efetivamente preparados. Já tínhamos a internet, já tínhamos o conhecimento das plataformas as mais diversas de aprendizagem, já tínhamos o conhecimento de bibliotecas digitais, né, ou virtuais, e, infelizmente, toda essa estrutura tecnológica que já existe já há alguns anos, né, até o presente momento, ou até alguns meses atrás, podemos assim dizer, 3 meses atrás, ainda não haviam sido popularizadas e pensadas com mais propriedade, com mais seriedade, como elementos importantes a serem utilizados no processo ensino-aprendizagem. É a partir exatamente dessa situação de pandemia que essa disciplina Educação e Novas Tecnologias de Comunicação, né, se tornou ainda mais relevante, ainda mais importante para a formação do pedagogo. E isto faz com que nós, que estamos desenvolvendo nossos primeiros estudos nessa disciplina, né, possamos refletir com mais propriedade, com mais cuidado, a respeito exatamente do uso das novas tecnologias nos espaços educacionais e como esses artefatos tecnológicos podem ser melhor usados para o bom desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, certo? Então, hoje, a tecnologia ela está presente em todo o fazer humano e essa tecnologia
ela, além de oportunizar novos espaços de trabalho, além de oportunizar novas formas de ser humano, e ainda oportunizar outras formas de produzir conhecimento, né? Essas novas tecnologias, esses novos artefatos tecnológicos, Boa também... noite, professor. Boa noite, minha querida. Vou desligar, tá? Ah, ok. Também tem sido um desafio para os pedagogos, porque aí olha aqui, olha a nossa segunda imagem. Essa segunda imagem, vejam aí, né? Vejam que essa segunda imagem aparece aí o notebook extremamente iluminado e saindo dele luzes para todas as direções, né? Todas as direções. E eu penso que é dessa maneira que nós devemos hoje ver as novas tecnologias. As novas tecnologias são de tal monta hoje, gente, que o pedagogo, qualquer pessoa que efetivamente quer se qualificar, se preparar para o campo de trabalho, não pode prescindir de, após a sua graduação, desenvolver estudos, participar de cursos de qualificação, de aperfeiçoamento nesta área. Pois daqui para frente será inevitável, já está sendo inevitável, que os professores estejam imbuídos na tarefa de melhor se qualificarem com as novas tecnologias para poder se manterem no campo de trabalho e oferecerem um melhor processo de ensino-aprendizagem para os seus alunos. Tá bom? Alguém poderia fazer uma pergunta que relevante a respeito de como é que se deu esse processo de desenvolvimento da tecnologia e o desenvolvimento da ciência, tá bom? E eu gostaria aqui de fazer pelo menos fazer um resgate histórico que antecede a Revolução Industrial, tá bom? Que antecede a Revolução Industrial. Alguém poderia perguntar, professor, qual é esse antecedente histórico importante para nós entendermos esse desenvolvimento da tecnologia e entendermos até a própria Revolução Industrial? Aí é preciso que nós lembremos o que foi a Renascença, o Iluminismo e o Racionalismo. Tudo bem? Primeiro, Renascença, Iluminismo e Racionalismo. Deu para escrever aí? Renascença, Iluminismo e Racionalismo. Permitam-me, primeiramente, explicar para vocês o que foi a Renascença. E é importante que nós entendamos isso, porque a Renascença ela tem tudo a ver com a educação, gente. A educação ela é exatamente o fundamento, a base de todo e qualquer desenvolvimento tecnológico. Não existe desenvolvimento da tecnologia, não existe desenvolvimento da ciência se não há o adequado ou adequada valorização dos processos educativos. E é nesse aspecto que entra a Renascença. Renascença também chamado de renascimento, tá certo? No final do século XIV, início do século XV, certo? O mundo intelectual gradativamente passou por um processo de revolução. O que foi que ocorreu? Ora, muitos pensadores, muitos teóricos começaram a resgatar os livros, as obras, os pensamentos, as teorias dos filósofos gregos. Até esse período que eu descrevo para vocês, né,
quem tinha o poder de mando e quem governava de uma forma influente o mundo desta época, né? Era a Igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana tinha o poder político, econômico, social, religioso e bélico. A Igreja ela tinha um poder muito grande nesse período. E, portanto, a Igreja, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que a Igreja ela foi o instrumento de preservação da cultura helênica e da cultura latina, né? Essa mesma Igreja ela era extremamente tradicional. Sugiro que vocês assistam o filme O Nome da Rosa. Tá? O Nome da Rosa é um filme interessante para vocês refletirem sobre esse período no qual a Igreja Católica tinha uma grande influência no mundo, né? E a Igreja Católica, como uma influência bélica, econômica, social e religiosa predominante no mundo dessa época, essa igreja, enquanto instituição, ela se dava o direito de também interferir na ciência, de tal sorte que a cultura daquela época conduzia os pensadores, aos cientistas, a terem muito cuidado naquilo que afirmavam, porque era preciso criar uma ciência que estivesse em harmonia com o pensamento da igreja de então. Então, nesse sentido, podemos dizer, sim, que relativamente a igreja cristã ela foi um elemento que contribuiu para o não desenvolvimento da ciência e da tecnologia, né? E, como eu disse, isso é uma questão paradoxal, porque, ao mesmo tempo, foi exatamente em alguns centros da religião cristã, das universidades, né? Ou nos mosteiros, que grandes pensadores e cientistas também foram nutridos, né? Eles desenvolveram as suas teorias, certo? Mas, na medida em que esse movimento chamado Renascença foi cada vez mais em direção do pensamento greco-romano, e esses renascentistas começaram a ler a filosofia grega, ao pensamento latino, gradativamente eles foram se desvencilhando, eles foram se distanciando do pensamento teológico católico, apostólico romano. E isso fez com que surgisse um novo movimento, né? Da Renascença surgiu o Iluminismo, né? Segundo o Iluminismo, acreditava-se que o ser humano, individualmente, o ser humano, ele deveria pensar o mundo, refletir sobre o mundo. E refletir sobre os parâmetros da ciência, e não da teologia, e não da religião. Para os iluministas, o ser humano não precisava estar tutelado à religião para pensar o mundo ao seu redor. E isso fez com que as ciências que hoje nós temos, as ciências naturais, as ciências biológicas, a matemática, a sociologia, a antropologia, a filosofia, enfim, todas as ciências que hoje nós temos, elas bebem exatamente na fonte primordial que é o iluminismo, né? Enquanto fenômeno claro, explícito, que buscava uma explicação científica a respeito do mundo ao redor, certo? E, a partir daí, veio outro movimento, o racionalismo. O racionalismo como movimento ainda mais radical, ainda mais comprometido com uma visão racionalista do mundo, científica do mundo, né? Este considerou que era, de fato, extremamente relevante pensar o mundo, avançar na ciência. E isso fez com que o mundo gradativamente pudesse dominar a natureza.
O ser humano começou a entender e a perceber melhor o mundo ao seu redor. E, por conta disso, veio o que nós chamamos hoje de Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vem exatamente a reboque de uma sociedade que não temeu mais pesquisar, que não temeu mais a desenvolver processos científicos, metódicos, metodológicos, né? Ao ponto de começar a desenvolver teorias a respeito do mundo, teoria a respeito dos fenômenos do mundo e assim por diante, né? Então, essa revolução industrial, certo? Ela contribuiu consideravelmente para o desenvolvimento da sociedade e resultou no mundo que nós temos hoje. As máquinas a vapor, que anteriormente não existiam, né? Elas se tornaram como que os pilares fundamentais, fundantes dessa nova sociedade que caminhava na direção de novas descobertas científicas e de novas produções tecnológicas para o ser humano e para a sociedade. Isso mostra, então, gente, um grande contraste entre o homem das cavernas, ou os homens das sociedades arcaicas, os homens que tinham uma vida nômade ou seminômade, e a sociedade complexa, ou a sociedade extremamente tecnológica na qual nós convivemos e interagimos hoje, né? De fato, se parece estranho para nós, veja, se parece até estranho para nós em determinadas tecnologias que hoje nós possuímos. Tente imaginar se a sociedade primitiva tomasse conhecimento daquilo que hoje nós temos como tecnologia. Se os índios ficavam perplexos diante do fogo, por considerar que o fogo era uma dádiva dos deuses, um fenômeno da divindade, que diria hoje diante da realidade de outras tecnologias com a qual nós trabalhamos diariamente, né? Então, na verdade, o que hoje nós usufruímos nada mais é do que o resultado, de um trabalho árduo, criativo, incessante, incansável do ser humano em busca de procurar entender o mundo e dominar o mundo. Nessa busca do entendimento e da dominação, o ser humano ele foi se desenvolvendo e gerou a sociedade na qual vivemos. Este processo é um processo contínuo, este processo é um processo perene, pois ele reflete aquilo que nós somos em comparação com os animais irracionais, visto que os animais irracionais, eles vivem sob a lei da natureza, debaixo da genética, debaixo dos instintos, debaixo das leis naturais, como clima, ambiente e assim por diante. E nós, seres humanos, não. É verdade que nós nascemos com determinadas características genéticas, as quais nós, na concepção, não decidimos. É verdade também que, devido à ciência, é possível já aos seres humanos fazerem algumas manipulações genéticas e trabalhar até geneticamente a fim de que o ser humano nasça sem alguma predisposição para esta ou aquela enfermidade. E existem aqueles que propagam a ideia de que haverá um tempo no qual os pais vão escolher o sexo, a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo,
que os pais que por alguma questão genética ou familiar têm uma predisposição para uma enfermidade, transmitir essa enfermidade para os filhos, né? Há aqueles que dizem que haverá um tempo em que esses pais eles terão o direito e a oportunidade de trabalhar e pagar para que laboratórios anulem determinadas características genéticas dos seus filhos, a fim de que eles nasçam sem nenhuma predisposição para alguma enfermidade que são próprias dos pais. Isso mostra, então, exatamente isso, o que eu falei anteriormente. Esse processo é contínuo, esse processo é incansável, esse processo é perene, porque o ser humano, embora nascer debaixo da natureza, o ser humano ele não se curva diante da natureza. Pelo contrário, ele visualiza a natureza, ele procura compreender a natureza para dominar a natureza e depois para manipulá-la a seu bel prazer. E isto tanto para o bem do seu próximo, para o bem da comunidade, para o seu próprio bem, de uma forma positiva, mas também de uma forma negativa, de uma forma egoísta e por objetivos não louváveis. E essa é a história da humanidade, é a história do desenvolvimento tecnológico. E nesse processo histórico, observem, e nesse processo histórico, os professores, os pedagogos, eles têm que viver o seu tempo conscientes de que eles estão no meio de um processo histórico perene e que o desafio dos pedagogos é melhor se utilizarem de todos os artefatos tecnológicos, de todos os recursos da ciência para melhor desenvolver o processo ensino-aprendizagem na sala de aula. Não fazê-lo é desqualificar os alunos para a vida em sociedade, é desprepará-los para o mundo no qual eles já vivem. E podemos, assim, até dizer, sob uma perspectiva sociológica, que o não uso das novas tecnologias de comunicação e informação em sala de aula, a omissão do Estado ou dos professores no uso dessas tecnologias, também é até uma forma de exclusão social desses alunos, os quais, não qualificados para o uso dessas tecnologias, despreparados no uso dessas tecnologias, ignorantes quanto a essas novas tecnologias, estes também estarão completamente desqualificados para o campo de trabalho, sendo concedido a eles, nessa nova sociedade tecnológica, algum espaço de trabalho mais subalterno ou irrelevante, ou como já alguém disse, estes fazendo parte de uma multidão de desempregados, os quais revelam-se completamente analfabetos quanto às novas tecnologias. E quanto a isso, o desenvolvimento dessas tecnologias, nós veremos daqui a pouco na nossa próxima videoaula. Até lá, gente! Olá, meu povo!